Se vocês se esquecerem de tudo que eu falar, lembrem-se disso. É impossível ter uma boa saúde se não se tem uma boa digestão. Dei também algumas dicas para vocês analisarem se estão tendo uma boa digestão. Eu acho que todo mundo aprendeu. Fazer aquela pequena análise clínica em casa. Agora, para se ter uma boa digestão, dependemos de 4 fatores. Primeiro fator, nós dependemos, ou vai estar relacionado, melhor dizendo, a boa digestão vai estar relacionado com a quantidade de alimentos que nós comemos, com a qualidade desses alimentos, com a frequência com que comemos e com a devida combinação desses alimentos, é o que nós vamos falar agora. Notaram que dá para se fazer um resumo bem simples? Poderia ter economizado vocês dias de vir à igreja, não é verdade? Mas a quantidade dos alimentos. Nós vimos aqui no sábado que, ao comermos em excesso, aceleramos o processo de envelhecimento do nosso corpo. E que quando reduzimos a ingestão de alimentos, nós reduzimos o quê? Nós reduzimos as enfermidades, aumentamos a nossa expectativa de vida. Não somente de uma vida a viver muito, mas como que ter uma vida saudável. Agora, é interessante, por exemplo, se nós vermos alguns, através das histórias, nós podemos observar que todos os grandes impérios que passaram por esse mundo e desapareceram, o que levaram esses impérios a desaparecer, que abriram a porta para todos os outros problemas que enfrentaram morais, foi, sabe o quê? A glutonaria. Babilônia conquistou o mundo todo, seus soldados conquistou o mundo todo, foi um grande império, mas quando chegaram os persas às portas de Babilônia, encontraram resistência. Como é que estavam os portões de Babilônia, quase que literalmente? Por que estavam desguarnecidos? Comendo e bebendo, entregues à glutonaria. E quando eles davam festa, não era festinha de um dia, não, aquilo durava semanas. E quando eu estive na Itália, na região nas ruínas de Pompeia e Herculano, um guia turista estava mostrando as ruínas, e eu vi que havia certos quartinhos, e eu vi escrito uma palavra assim, em latim, vomitorium. Vomitorium. E eu perguntei, o que é vomitorium? E ele começou a explicar, não, é que no tempo ainda do Império Romano, eles davam muitas festas, e as festas duravam semanas. E então, as pessoas entravam naquelas festas, comiam, e depois saíam para a rua para vomitar e voltar para dentro da festa. Então, para ficar uma coisa mais higiênica, o imperador mandou construir os vomitóriums. Se você for, você vai ver. É o símbolo da decadência que havia chegado ao Império Romano. E, não pouco depois daquilo, o que aconteceu? O império caiu e hoje é apenas história. Então, existem certas características que marcam a decadência de um grande império. Mas dessas características, o que abre as portas para todos os outros problemas é a condescendência com o apetite, é a glutonaria. É interessante que nós, como vemos, deuses aí representando lá Sodoma e Gomorra, ele menciona a glutonaria como um dos principais pecados de Sodoma e Gomorra, por quê? Porque é a glutonaria que abria as portas para os outros pecados. Será que estamos vendo nos Estados Unidos isso? Estamos vendo algumas características interessantes, não é verdade? Nos últimos 30 ou 40 anos, esse país está entrando no que nós chamamos de glutonaria. Eu mencionei que no século passado, 1906, o consumo de açúcar era apenas 1 libra, 1997 alcançava já 185 libras por pessoa por ano. Como era o consumo de carne nos Estados Unidos em 1900? Era apenas 2,5 libras por pessoa por ano. Por que era tão
pouco, porque era um produto caro. Carne é um produto extremamente caro de se produzir. Mas o governo, junto com alguns grupos de interesse, criou um milagre chamado, como é um milagre, que carne hoje é acessível? Sabe por que você vai no McDonald's e pode pagar, às vezes, até $1 por um hambúrguer? Por um milagre chamado subsídio. De 2,5 libras em 1906, o consumo de carne no ano 2000 já alcançava 380 libras por pessoa por ano. Por quê? Graças ao subsídio. Sabe quanto você pagaria no hambúrguer no McDonald's se não fosse os subsídios? Você pagaria $25. E eu fico orando para que um dia o Congresso americano termine com todos os subsídios, que em 2 décadas esse povo voltará a ser a nação mais saudável do planeta. Mas enquanto houver esses subsídios, e o pior é que para cada $100 que dão para a pecuária como subsídio, sabe quanto vai para a agricultura? 10 centavos. Então nós já vemos que a política alimentar é uma política de fracasso, é uma política que está levando a nação à falência praticamente. A obesidade, por exemplo, os gastos com obesidade têm ameaçado ao próprio sistema de saúde dos Estados Unidos. Imagine que daqui a 6, 7 anos se gastará $4 trilhões com a saúde nesse país, ou seja, 1 de cada $5 será gasto no sistema de saúde, 20%, mais do que o sistema de defesa nacional. Já imaginou o poderio militar dos Estados Unidos? Tem presença militares em tudo quanto é lugar, submarinos, porta-aviões, e a saúde vai estar cobrando mais do que a defesa nacional em 6 em 7 anos. Então, nós vemos o quê? Uma nação que está em decadência. E, juntamente com isso, o que é que nós vemos? Imoralidade. Não é verdade? Então, essas coisas, elas sempre vão vir juntas. Então, combinação dos alimentos. Será que deveríamos combinar os alimentos ou é puro blá, blá, blá? Hã? Ninguém falou nada? Deve combinar. E por que devemos combinar os alimentos? Eu sempre pergunto por quê, já lembraram? Fermenta, por que fermenta? Vamos ver algumas combinações aqui gerais, né? Existem algumas regras gerais, e é o que nós vamos falar de regras gerais. Por exemplo, o que nós deveríamos evitar nos alimentos? Combinação de frutas e verduras. Não devem ser comida na mesma alimentação. Por quê? Exatamente. Se você come as verduras, ela vai ter um tempo maior no estômago. Se você come as frutas juntos, o piloro vai estar o quê? Fechado, e essas frutas vão ter que permanecer no estômago mais tempo que necessário. E quando sair, estarão fermentadas. Então, o Espírito de Profecia menciona que frutas, veja o que diz, conselho sobre regime alimentar. Se quisermos conservar a saúde, devemos evitar comer frutas e verduras em uma mesma alimentação, em uma mesma refeição. Agora, veja o que ela diz sobre o conhecimento da combinação dos alimentos. Diz o seguinte: o conhecimento sobre a conveniente combinação de alimentos é de grande valor e deve ser recebido como sabedoria de Deus. Por que sabedoria de Deus? Nós somos animais racionais. Nós temos uma faculdade, né, intelectual, uma capacidade de tomar decisões. Se você observa na natureza, alguns animais não misturam a comida, porque o seu instinto diz que deve separar. Por exemplo, existem alguns pássaros que o dia que comem minhoca, não comem sementes, porque a sua natureza, o seu instinto já diz que não deve misturar.
Mas essa capacidade de decisão é peculiar dos homens, porque isso aí foi um dom que Deus deu aos seres humanos de decidir. E às vezes esse dom de decidir, ele acaba funcionando contra nós mesmos, porque às vezes não tomamos decisões de acordo com o conhecimento que nós temos. Então, evitar frutas na mesma refeição. Que devemos evitar? Frutas doces com frutas ácidas. Por quê? Não combina. Frutas ácidas com carboidrato. Por exemplo, eu como uma laranja e depois um pedaço de pão. Funciona? Não? Por que não funciona? Eu sempre digo que o carboidrato é o explosivo e a fruta ácida é o que vai fazer detonar. Vai produzir gases. Então, deve-se evitar. E uma coisa que nós devemos evitar também é muita variedade de comida em uma mesma alimentação. Por exemplo, tem pessoas que vão num buffet e porque pagaram 5 ou 6 dólares, pensam que é para comer de tudo. Não, vou fazer o meu dólar valer aqui. E na realidade está fazendo o quê? Está criando os problemas para a sua saúde. Por exemplo, às vezes na igreja, vai fazer um pato lá que cada um traz um pouquinho de comida e todo mundo pensa que todo mundo tem que comer um pouquinho daquele pouquinho que veio. Não é. Então você tem que ter, assim, a capacidade de decidir, ok, qual vai ser a minha opção proteica? O que vai ser de vitaminas e minerais? O que eu posso pegar aqui de energético? E você fazer a sua seleção. Porque veja o que diz o Espírito de Profecia. A variedade de alimentos numa mesma refeição produz indisposição. Já repararam que quando se mistura muito, depois que se come, a primeira coisa que a pessoa sente o que é? Sono, está alcoolizada. E às vezes tem que amarrar a perna na cadeira, porque tem tantos gases, senão ficam flutuando e somem. Cheio de gás, aquilo ali, a fermentação, e faz a pessoa sentir sono e vontade de dormir. Não tem vontade de caminhar. Então segue ela dizendo, e destrói os benefícios de cada artigo, que se tomado sozinho traria ao organismo. Então nós criamos uma verdadeira confusão, ainda que seja de coisas boas. E essa confusão acaba o quê? Tirando os benefícios daqueles alimentos, se tomasse com menos mistura, traria ao organismo. É o que eu chamo de confusão, é o que eu chamo de Babilônia dietética, né? Aquela confusão dentro do estômago. Então, deveríamos evitar. Agora, existem alimentos que, apesar de serem alimentos bons, que saudáveis, algumas pessoas não combinam. Por exemplo, a senhora White dizia que feijão para mim é um veneno. Então tinha até algumas pessoas dizendo que a senhora White proibia comer feijão. Não, ela estava dizendo que para ela era um veneno, o seu organismo não tolerava o feijão. Então, apesar de ser uma coisa boa, para certas pessoas um alimento, por exemplo, eu disse ontem que não tolero o pepino, falei até que é bom para a memória, né? Eu como e 3 dias ainda estou lembrando que comi o pepino. Então, evita-se aquilo que, de certa forma, pode ser natural, mas que vai fazer mal à sua saúde. Muito bem. Vamos falar agora do 6º tema. São 12, chegamos no 6º. Atividade física. Atividade física. Quantos fazem atividade física regularmente aqui? Não estou falando de trabalho, estou falando de atividade física regular fora do trabalho. Uau, temos um bom número aqui de uns 3 ou 4. Muito bem. Quando se fala em atividade física, a gente já vê a reação negativa na fisionomia da plateia. Lembram de dor, de sofrimento, de suar. Mas eu vim aqui para trazer algumas coisas novas com relação à atividade física. Antigamente se dizia que na América havia um ditado que dizia no pain, no gain. Essa é uma escola antiga. O que eles queriam dizer é o seguinte, se para você ter benefício, você tem que o quê? Que sofrer, não é verdade?
E eu, em McAllen, onde eu moro, tem muitos parques. Tem um parque que eu gosto de ir sempre caminhar e, às vezes, fazer jogging. Mas o que eu noto é o seguinte, às vezes eu estou caminhando, chama-se brisk walking, aquela caminhada bem rápida, e vejo pessoas que vêm correndo, mas passam umas pessoas perto de mim correndo, mas com uma cara tão feia, que eu saio de lado assim e deixo ela passar para não pegar aquela carga negativa. Por quê? Porque ela está ali sofrendo. Eu acho que o pobre coitado, só pensar que no outro dia vai voltar naquele sofrimento, ele está sofrendo muito mais, em vez de estar produzindo endorfina, está produzindo o quê? Adrenalina. Então, observo que as pessoas que eu vejo andando naquele parque, eu vejo andando por anos. Aqueles que eu vejo correndo são seasonal, são de estações. Muitos deles depois eu vejo caminhando e às vezes até mancando. Por quê? Porque de tanto maltratar as articulações com correr, o que acontece? Nós temos que colocar na mente o seguinte, o ser humano não foi projetado para correr, para caminhar. Correr é um mecanismo de defesa. O ser humano, Deus quando desenhou a anatomia do ser humano, a nossa anatomia era para ser o quê? Qual era a profissão? Qual seria a atividade física dos nossos primeiros pais? Ele seria um jardineiro. Lavrar a terra foi dado depois, como brinde, mas antes ele seria um jardineiro. Então, toda atividade física tem que ter um componente mais ou menos da atividade de um jardineiro. Agora, quando se faz exercícios aeróbicos, ou exercícios aeróbicos muito intensos, o que se observa também é que as pessoas que entram em exercícios aeróbicos muito intensos, por exemplo, sabem vocês que os atletas vivem menos que a população geral? Sabiam vocês? Que a média de vida dos atletas profissionais é menor que a da população geral. Mas por quê? No Brasil a gente não fala assim, esporte é saúde? Isso é conversa fiada. Um jogador de futebol com 30, 29, 30 e poucos anos, suas articulações já não prestam para nada. Tem que ser a base de cirurgia e às vezes de drogas. Esses esportes competitivos acabam com a saúde. Agora, por que eles envelhecem mais rápido e morrem mais rápido? Porque quando você começa a fazer um tipo de atividade física, você começa a aumentar o aporte de oxigênio no seu organismo, juntamente com o oxigênio, o que você vai ter no final? Radicais livres, que são chamados oxidantes. O oxigênio é excelente para a saúde, mas eles provocam e produzem radicais livres que vai contribuir por quê? Para a destruição de tecidos e envelhecimento precoce. Você pode fazer um exercício aeróbico, não tem problema, mas o que você tem que fazer é incluir na sua alimentação grandes quantidades de alimentos que são o quê? Antioxidantes. Aí você vai ter os benefícios da atividade física aeróbica intensa. Mas se você não acompanha os dois, se você, por exemplo, começa a fazer uma atividade física intensa e segue nessa alimentação que existe por aí, que não tem nada de antioxidante, você está envelhecendo, né? O coração está ali com 20 anos, mas o pâncreas já está com 120, o estômago já não presta mais para nada. Por quê? Porque é a destruição provocada pelos oxidantes, que são os radicais livres. Então, as duas coisas sempre têm que ir ou irem de mãos dadas. Atividade física, uma alimentação com bastante antioxidantes. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que uma atividade física ela tem que ter algumas características. A primeira característica de uma atividade física, ela tem que ser o quê? Uma atividade que você goste. Não adianta tentar fazer uma atividade física que você não gosta, porque
pela obrigação não se vai muito longe. Então você tem que buscar uma atividade física que você goste. Tem gente que gosta de nadar, outros gostam de andar, outros gostam de andar de bicicleta. Então você tem que buscar alguma coisa que você goste. Uma das melhores atividades físicas que existem é o caminhar. Caminhar rapidamente. Mas quem vive nessa região do país, onde chega o inverno muito rigoroso, então digo que sempre tenha um sistema de apoio em casa. O que é um sistema de apoio? Ou uma esteira, ou uma bicicleta dessa estacionária. Por quê? Porque chega um dia, cai uma neve muito grande, a temperatura vai muito mais baixa, o que a pessoa faz? Ah, que bom, hoje eu não vou poder caminhar. Aí pega uns 2 filmes lá no Blockbuster, umas 3 coisas de pipoca, e fica lá vendo o filme e não faz atividade física. Mas se você tem ali uma bicicleta olhando para você, ou uma esteira, você vai lá e faz a sua atividade física. Então, o caminhar no mall, né? Tem que ter um sistema de apoio, porque senão não vai. Porque aqui algumas coisas funcionam contra nós. Sabe quanto tempo nós levamos para formar um hábito? No cérebro? No cérebro? Hã? Quanto? 40 dias. 40 dias. Por isso que a Bíblia fala sempre em 40. E farão isso em 40 dias e 40 dias, porque a repetição de 40 faz com que nosso cérebro já... E quanto tempo leva para perder um hábito? 3 dias. 3 dias. Se você fizer 40 dias e deixar de fazer um dia, no primeiro dia que você deixa de fazer, você fica super incomodado. Como está faltando a metade da sua vida. No segundo dia, aquele desincômodo desaparece, está começando a comprar ideia. No terceiro dia, você já voltou ao sistema antigo. Já viu como é que funciona contra nós? Então, 40 dias para você formar um hábito e 3 dias para perdê-lo. Por isso que não se pode perder nenhum dia. Então, a atividade física, ela tem que ter alguns componentes. Por exemplo, as pessoas que trabalham braçal, como limpeza ou construção, eu sempre digo o seguinte: você quer ter disposição? Você quer acabar com essas dores musculares, essas famosas dores nos ossos? Que na realidade muitas dessas dores não são dor nos ossos, são dores musculares. Que a musculatura que sustenta a coluna, ela perde o seu tônus e a coluna perde a estabilidade e vai provocando a dores, porque quando a musculatura que sustenta a coluna perde a estabilidade, ela trabalha muito mais para manter a coluna alinhada. Então, o resultado vai ser dores. Então, se você chega em casa, por exemplo, eu até receitei para alguns que têm esses problemas de dores, aqueles que não têm também pode utilizar. Se você vem de uma caminhada, né? Ou se você faz um pouco de bicicleta, mais essa parte você vai ter que fazer da seguinte maneira. Quando você